revelação das Escrituras, ao dizer que o homem, quando ele caiu lá no Éden, se afastando de Deus, ele sentiu medo. Daí o medo, ele passa a ser algo extremamente inerente à vida dos seres humanos. Temos medo da morte, medo do medo, temos medo em forma de angústia, vários tipos de medos que se transformam em pânicos diversos. E aí, uma das coisas que nós precisamos aprender que depois do Gênesis, da queda, veio, depois de um certo tempo, a promessa de Deus se cumprir e Deus coloca uma cruz. E esta cruz, plano de Deus, que seu Filho morresse por nós, e da forma como ele morreu, ele enfrentou o medo e trouxe novamente a estabilidade da relação segura, viva, pacífica na nossa relação com nosso bondoso Deus e Pai. Logo, tem 3 lições que eu quero destacar aqui para você. Primeiro, não permita que o medo afaste você de Deus. O medo, ele geralmente tem este poder quando nós permitirmos ser dominados por ele. Não permita que o medo te afaste de Deus. Outra lição que a gente pode aprender é que enfrente o medo, nunca fuja do medo. Medo precisa ser enfrentado, encarado. A Bíblia conta que um exército todo estava petrificado, congelado por causa do medo, mas dentre este exército apareceu um menino que estava totalmente fora de um contexto, mal sabia segurar uma espada e apenas com 5 pedrinhas enfrentou um dos maiores gigantes que um exército já enfrentou. Logo, o medo. E a verdade é que mesmo que esse gigante não fosse o maior de todos os gigantes, este é o problema do medo. Ele potencializa as coisas. O problema do medo é isto. Ele potencializa. Nunca fuja do medo. Enfrente o seu medo. E a terceira lição que a gente pode aprender de uma maneira muito clara: o medo pode afastar você das melhores oportunidades da vida. Não permita que o medo afaste você das oportunidades. Às vezes o medo de falhar, o medo de não dar certo, o medo de não ser suficiente, o medo de viver na dependência de terceiros. Saiba de uma coisa: confie em Deus e Ele saberá como ensinar você a lidar com o medo. A palavra de Deus nos fala: não temas. 365 vezes, um para cada dia do ano. Jesus, ele diz para os seus discípulos: não turbe os vossos corações, mas credes em Deus e crede também em mim. Tribulações, dificuldades, altos e baixos teremos que enfrentar. Mas uma coisa é certa: seja valoroso, seja firme, seja consistente. Acredite até o fim no propósito que Deus colocou em sua vida e tenha uma grande certeza: não permita que o medo determine o que você deve ou você não deve fazer. É claro que nós estamos falando não de um medo natural, mas aquele medo assombroso, potencializador. Confie no Senhor e nunca mais você será dominado pelo medo. Que Deus abençoe.